Eles esconderam a força mais poderosa dentro de você e a chamaram de mito, desde o momento em que você nasceu. O mundo lhe ensinou a buscar respostas em outras pessoas, a buscar significado em meio ao ruído e a confiar em sistemas que nunca foram projetados para libertá-lo. Mas há algo antigo dentro de você, algo real, uma força adormecida enterrada na base da sua espinha curvada como uma serpente, silenciosa, paciente e à espera. Disseram que era uma metáfora, um absurdo místico, ou, pior, perigoso. E, no entanto, ao longo de milhares de anos e dezenas de civilizações, essa mesma energia aparece repetidamente, sussurrada através dos símbolos de iogues, místicos, faraós e seers. Todos falavam dela, todos a reverenciavam, porque sabiam que o despertar muda tudo. Não se trata apenas de meditação, chakras ou papo de nova era, trata-se da verdade, uma verdade crua, elétrica, inegável. E uma vez que você a sinta, sua vida nunca mais será a mesma. Durante séculos, a humanidade foi ensinada a buscar poder fora de si mesma por meio de religião, governos, instituições e gurus. Mas, e se a maior fonte de poder sempre esteve dentro de você, adormecida, esperando para se manifestar? Kundalini não é apenas um conceito espiritual espalhado em estúdios de yoga ou rabiscado em livros esotéricos. É uma tecnologia energética ancestral, uma inteligência viva entrelaçada em sua própria biologia. Foi reverenciada por místicos, oculta por impérios e incompreendida pelo mundo moderno. Não porque lhe falte verdade, mas porque a contém em excesso. Se essa força fosse totalmente compreendida, as estruturas que lucram com sua confusão entrariam em colapso da noite para o dia. Kundalini não é sobre crença, é sobre experiência, é a força vital primordial, enrolada como uma serpente na base da espinha, esperando para se desenrolar e ascender pelo seu sistema energético, desencadeando uma mudança total na percepção, emoção e consciência. Os antigos iogues da Índia a mapearam em detalhes precisos. Muito antes de a neurociência ter um nome, eles descreviam os chakras não como símbolos abstratos, mas como portais de energia, cada um correspondendo a estágios do desenvolvimento humano, evolução psicológica e incorporação espiritual. Eles não imaginaram isso, eles vivenciaram, mas com o tempo, esse conhecimento foi soterrado pela conquista colonial. O dogma religioso e o medo institucional desempenharam seu papel em despojar o sagrado do científico e rotular a experiência interior como superstição. Até mesmo o símbolo da serpente foi sequestrado. Na tradição yogi, a serpente representa a transformação da energia bruta, o caminho para a iluminação. Na teologia ocidental, ela foi transformada em vilã, algo a ser temido, evitado e condenado. A própria imagem que outrora guiava os iniciados a reinos superiores foi transformada em arma para manter as massas na infância espiritual. Qual melhor maneira de controlar as pessoas do que convencê-las de que seu próprio despertar é maligno? Qual melhor maneira de suprimir o sagrado do que proibi-lo? E, no entanto, a energia nunca se foi. Ela espera silenciosamente em todos. Você não precisa ser um monge ou um místico para carregar Kundalini. Você já precisa. Ela está embutida em seu corpo, sua respiração, seu sistema nervoso. A única questão é: você algum dia a acessará? Algumas verdades são muito cruas, muito poderosas e muito reais para plataformas como esta. Kundalini não é uma tendência, é uma revolução da percepção. Não pede seguidores, exige buscadores da verdade, pessoas dispostas a se livrar das camadas de falsa identidade e encarar o que está por baixo. É por isso que não é ensinada nas escolas, é por isso que não está na primeira página de periódicos científicos, nem é celebrada nos círculos espirituais tradicionais.
porque não vem de obediência, ela a destrói. Uma vez que essa força começa a se mover dentro de você, você não pode ser manipulado pelo medo, envergonhado pelo conformismo ou seduzido pela superficialidade. Você começa a ver com novos olhos, pensar com nova clareza e sentir com nova profundidade, mas deve ser abordado com respeito, porque Kundalini não é passiva. Ela amplifica o que já está dentro de você. Se você estiver aterrado, lúcido e humilde, pode levar a uma transformação profunda. Se você for imprudente, movido pelo ego ou despreparado, pode aumentar a confusão. É por isso que tantas tradições a colocam por trás de rituais, disciplinas e purificação interior, não para manter as pessoas longe dela, mas para garantir que estejam prontas. Porque quando a serpente se levanta, ela não traz apenas luz, ela traz tudo. O reprimido, o oculto, o não resolvido, e é aí que o verdadeiro trabalho começa. Então, pergunte a si mesmo, você realmente quer despertar? Não apenas para a luz, mas para toda a verdade de quem você é e de quem você foi condicionado a ser. Porque é isso que a Kundalini faia. Não é uma fuga da realidade, é uma imersão em suas camadas mais profundas. E, uma vez que começa, não há como voltar a dormir. Kundalini não é uma palavra da moda, não é uma metáfora, não é algo inventado por místicos para lhe vender um curso ou lhe dar uma sensação fugaz de significado espiritual. É real, está vivo e já está dentro de você. Mas o que ela é? E o que ela não é tem sido distorcido, diluído e mal compreendido por séculos. O que lhe disseram sobre Kundalini é apenas a superfície e, em alguns casos, está completamente errado, porque a verdade não se encaixa perfeitamente na marca espiritual moderna ou na psicologia dos livros didáticos. A verdade é que Kundalini é a energia bruta e não diluída da própria consciência, mas de uma antiga inteligência biológica incorporada à forma humana. Em sua essência, a Kundalini é a sua força vital em seu estado mais puro, não a sua personalidade, nem os seus pensamentos, nem os seus hábitos. É o que a impulsiona. Ela se encontra enroscada na base da sua coluna, em um local conhecido como Chakra Muladhara na filosofia Yogi. Mas isso não é linguagem simbólica. É um código espiritual anatômico. Ela está lá, latente, entrelaçada no seu sistema nervoso e nas suas respostas endócrinas, silenciosa, mas pronta. E quando desperta, ela se move, não aleatoriamente, não caoticamente, mas através da arquitetura sutil do seu corpo, ativando cada parte de você que estava adormecida. Sua intuição, sua percepção, suas emoções, sua memória e até mesmo sua biologia. Mas é aqui que a coisa fica perigosa. Não a Kundalini em si, mas o que nos ensinaram a acreditar sobre ela em grande parte do Ocidente moderno. A Kundalini é apresentada como um produto. Você verá isso na capa de revistas, em workshops, prometendo iluminação instantânea nas aulas, afirmando que você se sentirá ativado em um único fim de semana. Isso não é despertar, é uma performance. O verdadeiro despertar da Kundalini não é um momento de pico, é um processo e, muitas vezes, não é glamouroso, não é limpo, não é comercializável, não é instantaneamente instagramável, porque o verdadeiro despertar significa ser rasgado, significa o colapso de tudo o que é falso, significa renunciar à imagem que você construiu cuidadosamente de si mesmo, do que você pensa que é, do que você acredita e até mesmo do que você teme. É isso que a Kundalini faz. Ela quebra a ilusão de quem você era para que possa revelar quem você sempre foi. Não é uma onda de euforia ou uma euforia mística. Essas coisas podem acontecer ao longo do caminho, mas não são o objetivo. A Kundalini não está aqui para entretê-lo. Ela está aqui para transformá-lo, e a transformação raramente é confortável.
Essa energia exporá tudo: sua dor, seu trauma, seus apegos, seu ego. É por isso que ele foi protegido em tradições sagradas com tanta disciplina. Nunca foi feito para ser comercializado em massa. Foi feito para ser respeitado. E não é apenas para monges ou gurus. É para qualquer pessoa com sistema nervoso e alma. Mas ele exige algo de você que poucos estão dispostos a dar: honestidade total. Não apenas honestidade com os outros, mas consigo mesmo. Porque essa energia não responde à performance ou à espiritualidade baseada em performance. Ela não surge apenas porque você está vestindo roupas brancas ou entoando mantras. Ela surge quando você está alinhado. Ela surge quando seu mundo interior se torna calmo, estável e aberto. Ela surge quando o ruído da sua vida não mais abafa o sinal da sua verdade. O que a Kundalini não é um atalho. Não é um desvio para a sabedoria. Na verdade, é um caminho rápido para tudo o que você tem evitado. É por isso que pessoas que despertam prematuramente ou sem orientação frequentemente experimentam confusão, caos emocional ou desconforto físico. Não é porque a Kundalini seja perigosa, é porque ela amplifica tudo o que ainda não foi curado. Ela não permite que você se esconda. E se você tem se escondido de si mesmo por muito tempo, essa exposição pode parecer uma tempestade, mas essa tempestade é sagrada. Ela abre caminho para algo real, porque quando a Kundalini se move, ela não muda apenas como você se sente. Ela reconfigura como você vive. Ela exige presença. Ela reescreve sua relação com seu corpo, seus pensamentos, suas escolhas. Ela queima a ilusão e o que resta não é uma versão flutuante e iluminada de você. É o seu verdadeiro eu, desperto, encarnado e plenamente vivo. Existe um mito de que despertar a Kundalini é como acender um interruptor, um momento repentino de êxtase e iluminação. Mas a verdade é muito mais sutil, muito mais real. Quando essa energia começa a se agitar, ela não se anuncia educadamente. Não pede permissão. Não se importa com a sua agenda. Ela se move em ondas, poderosa, imprevisível e profundamente inteligente. E quando isso acontece, seu corpo se torna o templo e o campo de batalha ao mesmo tempo. Algumas pessoas sentem um calor intenso subindo pela espinha, como se seus ossos estivessem brilhando por dentro. Tremem incontrolavelmente, não de medo, mas de uma corrente poderosa demais para ser suprimida. Você pode sentir pressão na testa, um formigamento estranho nos membros ou uma onda repentina de emoção que surge do nada, chorando, rindo, tremendo, caindo em silêncio. Esses não são sintomas de loucura, são sinais de que algo mais profundo está despertando. A Kundalini não surge pela lógica, ela surge pela rendição. E é por isso que o processo pode ser tão desafiador, porque a rendição é aterrorizante para o ego. É a morte do controle, da certeza de todos os rótulos e histórias que você criou para se sentir seguro. Quando a Kundalini começa a se mover, ela não se importa com quem você pensa que é. Ela só se interessa pelo que é real. Ela traz à tona suas sombras, a dor não curada, a vergonha enterrada, as crenças que você superou, mas nunca questionou. Todas elas vêm à tona. É o que a maioria das pessoas não espera. Elas vêm em busca de fogos de artifício cósmicos e, em vez disso, são atingidas por uma enxurrada de emoções reprimidas. Mas esta é a verdadeira iniciação. O despertar da Kundalini nem sempre é belo. Na verdade, grande parte dele é cru, confuso e até doloroso. Você pode perder o interesse por coisas que antes o obcecavam, relacionamentos podem ruir, não por crueldade, mas porque foram construídos sobre versões suas que não existem mais. Você pode se sentir perdido, desorientado, desligado do mundo. Isso não é fracasso, é transformação. Você não está perdendo a razão, você está se desfazendo da identidade que construiu para sobreviver em um mundo
que nunca lhe ensinou, mas ensinou quem você realmente era. E ainda assim mesmo em meio ao caos, há momentos tão puros, tão serenos, tão inexplicáveis, que você sabe que algo divino está acontecendo. Uma parte que não faz sentido, uma clareza que atravessa anos de ruído, uma conexão com tudo e nada ao mesmo tempo. Esses são os vislumbres que te mantêm em movimento. Não são recompensas, são lembretes. Lembretes de que a dor tem um propósito, de que você não está sendo quebrado, você está sendo reconstruído. O problema é que a espiritualidade moderna raramente prepara as pessoas para isso. Ela vende o despertar como um produto, um estado de ápice, uma performance, uma medalha de honra. Mas a Kundalini não se impressiona com o quão espiritual você parece. Ela se comove com o quão honesto você está disposto a ser. Você está pronto para encarar as partes de si mesmo que renegou? Está disposto a sentir o que anestesiou por anos? Está disposto a se afastar de tudo que o mantém pequeno? Apenas para encontrar a versão de você que foi enterrada sob camadas de programação. É por isso que tradições antigas exigem disciplina antes da iniciação, não para excluir as pessoas, mas para protegê-las. Porque uma vez que a energia começa a subir, não há como voltar atrás. Você evolui com ela ou é consumido pela sua resistência a ela. É por isso que a preparação é tudo. Seu corpo deve ser capaz de suportar. Sua mente deve ser capaz de testemunhar isso. E sua alma deve estar disposta a se desapegar. Alguns despertares acontecem gradualmente, como um fogo lento que se acumula ao longo dos anos. Outros chegam como um raio, repentinos, chocantes, inegáveis. Não existe um mapa único. Mas a verdade mais profunda é que sua alma já sabe o que é necessário. Seu papel não é controlar o processo, é se tornar disponível para ele, limpar o ruído interno, sentar-se em silêncio para cultivar a consciência, de modo que, quando a energia bater, você seja capaz de abrir a porta com reverência, não com medo, porque é disso que se trata em sua essência. Um retorno à reverência, não pela doutrina tradicional, mas pela própria vida, pela centelha divina que pulsa em sua espinha, esperando para ser lembrada. Ela não precisa que você a persiga, precisa que você esteja pronto para ela. E prontidão não significa perfeição, significa verdade, presença, coragem. Kundalini não apenas desperta você para um reino superior, ela desperta você para esse reino, para a sacralidade do seu corpo, da sua respiração, das suas emoções, da sua dor. Ela desperta você para tudo, e é por isso que muda tudo. Muito antes da palavra Kundalini ser escrita em inglês, civilizações antigas já trabalhavam com ela, honrando-a e construindo estruturas espirituais inteiras em torno dela. Eles não a chamavam de energia como chamamos hoje, mas a conheciam, eles a sentiam, viviam por ela porque entendiam o que esquecemos. Dentro do corpo humano reside a chave para transcender a condição humana. E esse poder nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro. Nas tradições yogis da Índia antiga, Kundalini era vista como a força feminina sagrada, Shakti adormecida, esperando para se erguer e se reunir com Shiva, o masculino divino sentado no alto. Isso não era um mito, era ciência sagrada. Todo o sistema de chakras, nadis, mantras e mudras foi projetado para apoiar essa ressurreição interior. Os yogis treinaram por anos, às vezes décadas, em silêncio, disciplina e devoção, não para alcançar status, mas para preparar o corpo para esse despertar. Eles não buscavam escapismo, cultivavam a capacidade de reter a energia divina em forma humana. Mas a Índia não estava sozinha. Os símbolos aparecem em diferentes culturas, continentes e milhares de anos, consistentemente, como coincidência. No Antigo Egito, o Uraels, a cobra que se elevava da testa dos faraós, não era apenas um adorno,
Representava a consciência desperta, a energia da serpente enroscada que ascendia pela espinha e ativava o terceiro olho, o olho de Horácio. Não apenas um símbolo de proteção, mas um mapa da visão interior. O cajado de Hermes na tradição grega, o caduceu, com duas serpentes entrelaçadas em um cajado central, é quase idêntico aos nadis Ida e Pingala da anatomia yogi e do cristianismo gnóstico primitivo. Muito antes de os concílios da Igreja reescreverem a narrativa, havia sussurros sobre a sagrada Sofia feminina, já que a fonte da sabedoria divina, contida nesse conhecimento, não era separada pela geografia. Era codificada em símbolos, oculta no mito, transmitida em sussurros por gerações de místicos, curandeiros e buscadores. Mas, lentamente, algo mudou à medida que o poder, a verdade centralizada, foi fragmentada. Aqueles que tiveram acesso a esse conhecimento, ou o guardaram em escolas de mistérios, ou o roubaram, a distorceram. O feminino foi demonizado, a serpente tornou-se um símbolo do mal, o corpo sagrado tornou-se vergonhoso, e a energia divina dentro de nós foi empurrada para as sombras, não por ser falsa, mas por ser poderosa. O colonialismo não conquistou apenas terras, conquistou a consciência, desmantelou os sistemas de conhecimento indígenas, descartando-os como primitivos, e os substituiu por ideologias que serviam ao controle, não à libertação. A psicologia ocidental patologizou as experiências espirituais, a religião externalizou a divindade e a ciência, apesar de todo o seu brilhantismo, amputou a alma do corpo de sua investigação. O que restou foi uma versão esvaziada do ser humano, racional, administrável, desconectada do fogo interior, mas ainda assim, os símbolos sobreviveram, escondidos à vista de todos, em textos sagrados, na arte antiga, nas mitologias, na arquitetura, na espiral, na cobra, no cajado, no olho, na árvore, todas metáforas para a mesma coisa. A ascensão da energia, a evolução da consciência através do corpo humano, a história nunca se perdeu de verdade, apenas sepultada sob o ruído do dogma e da distração, e agora, lentamente, ela retorna. Não por meio de instituições, mas por meio de indivíduos. As pessoas estão sentindo os movimentos novamente. Sonhos, sensações, despertares espontâneos. Elas estão se lembrando do que seus ancestrais viveram, de que nunca fomos feitos para permanecermos adormecidos, que esta vida, este corpo, esta respiração, tudo faz parte do projeto. Você não precisa se tornar outra pessoa para despertar. Você precisa se lembrar de quem você é antes do esquecimento. A história oculta da Kundalini não se refere apenas ao passado. É um espelho para o presente. Ela nos mostra o que foi roubado e o que ainda vive dentro de nós. Ela nos lembra que a jornada ascendente é antiga, sagrada e está escrita na própria estrutura do ser humano. E não importa há quanto tempo tenha sido suprimida, distorcida ou comercializada, a verdade sempre retorna. Tudo o que ela precisa é de uma coisa, alguém pronto para recebê-la. Se Kundalini é a serpente, os chakras são os portões, ela deve passar por eles, e os nadis são os rios ocultos que carregam seu fogo. Isso não é misticismo abstrato, é uma anatomia energética mapeada por sábios há milhares de anos com um nível de precisão. A ciência moderna está apenas começando a abordar o corpo como o conhecemos. Ele não é apenas carne e osso. É um campo multidimensional de consciência, e os sistemas de Kundalini são o projeto para ativá-lo. Existem mais de 72 mil nadis, canais de energia sutil que cruzam o sistema humano com uma teia invisível. Destes, 3 são considerados os mais vitais: Ida, Pingala e Sushumna. Ida flui ao longo do lado esquerdo da coluna vertebral, ligado à lua, o feminino, a força refrescante
enquanto Pingala flui à direita, associado ao Sol, ao masculino, ao calor. Mas o verdadeiro mistério reside em Sushumna, o canal central que atravessa a coluna vertebral. É por meio desse canal que a Kundalini ascende, quando o equilíbrio interior está correto, quando a dualidade se dissolve e quando a mente não bloqueia mais a corrente enquanto a serpente ascende. Ela atravessa os chakras, girando centros de energia localizados em pontos-chave ao longo da coluna vertebral. Mas estes não são enfeites para postagens do Instagram. Cada chakra é uma interface complexa entre mente, corpo e alma. O chakra raiz governa a segurança e a sobrevivência. O chakra sacro rege a emoção e a criatividade. O plexo solar lida com a identidade e a vontade. O coração contém compaixão e conexão. A garganta governa a verdade e a expressão. O terceiro olho abre a visão e a intuição. E a coroa, no topo, é a porta de entrada para o divino. Mas aqui está o que poucas pessoas lhe dirão. Despertar os chakras não se trata apenas de visualizações coloridas ou da repetição de afirmações. É um processo de desmantelamento. Quando a Kundalini ativa um chakra, ela não apenas o abençoa, como o limpa. Ela expulsa o que o está bloqueando. É por isso que as pessoas relatam emoções intensas, sonhos vívidos e sensações físicas. Estes não são efeitos colaterais. São sinais de que a antiga programação, a repressão emocional, o trauma e as crenças limitantes estão sendo eliminados. A Kundalini não é suave. Ela não sussurra. Ela limpa. Cada chakra corresponde não apenas a um órgão físico ou tema emocional, mas também a um estágio de desenvolvimento da vida. Os chakras inferiores estão ligados à primeira infância, à nossa sensação de segurança, aos nossos vínculos emocionais, à nossa individualidade. Se esses estágios forem interrompidos, abandonados ou manipulados, a energia fica presa ali. Quando a Kundalini atinge esses centros, ela empurra essa energia retida para a superfície para que possa ser enfrentada e curada, e só então pode ascender. É por isso que a ascensão não é linear. Você não se move de um chakra para o outro, como subir escadas. Você espirala, retorna, revisita. Em um momento, você se sente expansivo e iluminado. No outro, você está mergulhado de volta em velhas feridas. Este é o ciclo sagrado da purificação, e ele continua até que a energia possa fluir livremente, não apenas pela sua coluna, mas por toda a sua vida, porque o objetivo não é escapar do corpo, o objetivo é trazer luz para ele, não ignorar a experiência humana, mas iluminá-la de dentro para fora. Quando todos os chakras estão despertos, alinhados e equilibrados, não em teoria, mas na realidade vivida, a Kundalini atinge o topo. Este não é o fim, é o começo de um novo modo de existência, onde você não pensa apenas com a mente, mas com todo o seu ser, um modo onde a intuição se torna tão aguçada quanto a visão, e o amor deixa de ser uma emoção e se torna um estado de consciência. É isso que os místicos queriam dizer com iluminação. Não flutuar para longe, mas chegar completamente aqui, encarnado, desperto. Você não é um erro. Você não está quebrado. Você é um ser em camadas, carregando impressões e energias através de vidas. E a Kundalini conhece o caminho para casa, não porque lhe foi ensinado, mas porque está codificado em você. Os chakras não são apenas portais. Eles são a sua história, o seu mapa, a sua chave. E no momento em que você para de buscar poder fora de si mesmo e começa a cuidar do templo, dentro desse templo, a história começa a despertar. Por anos, a conversa sobre Kundalini se limitou a templos, ashrams e círculos secretos de místicos. Ela foi descartada pela ciência convencional
como fantasia ou metáfora pseudo-espiritual, mística demais para ser real, antigo demais para ser crível, mas lentamente algo mudou. À medida que a tecnologia avançava e as ferramentas para mensurar, o sutil começou a emergir. A ciência começou a se deparar com verdades sobre as quais os yogis falavam há milênios. Não podia ser ignorado para sempre, porque o que eles chamavam de prana, chi ou kundalini, agora entendemos em fragmentos como campos eletromagnéticos, atividade neural e carga bioelétrica. A linguagem é diferente, mas a realidade está convergindo. Seu corpo não é apenas uma máquina biológica, é um sistema energético, vivo, responsivo e inteligente. Cada célula pulsa com carga. Seu coração emite um campo eletromagnético que pode ser medido a metros de distância do seu corpo. Seu cérebro opera não apenas quimicamente, mas eletricamente, disparando frequências que mudam com seu estado de consciência. Isso não é ciência marginal. É um fato mensurável e observável e nos aproxima da compreensão de como algo como Kundalini poderia existir não como um mito, mas como uma forma de energia. O Ocidente simplesmente não conseguiu nomeá-lo. Os estados de ondas cerebrais oferecem uma percepção fundamental. A maioria das pessoas vive em beta, o estado de consciência desperta, de pensar, analisar e agir. Mas à medida que você relaxa, mergulha na meditação ou até mesmo na criatividade profunda, seu cérebro muda para os estados alfa, teta ou delta. Essas frequências mais lentas permitem acesso a material subconsciente, liberação emocional e insights profundos. Durante práticas espirituais profundas ou despertares espontâneos, muitos relatam entrar em estados gama, ondas cerebrais de alta frequência associadas à bem-aventurança, unidade, consciência e percepção aguçada. O que os místicos descrevem como unidade ou união divina, a ciência registra como atividade neural alterada. A Kundalini parece agir como uma atualização biológica, intensificando a percepção, reconectando as respostas emocionais e aumentando a sensibilidade do corpo à energia. Estudos em neuroteologia e psicologia transpessoal começaram a documentar o que os praticantes sabem há muito tempo. Experiências espirituais deixam rastros fisiológicos. O trabalho respiratório muda a química do sangue. A meditação reconecta a massa cinzenta. A liberação de traumas reescreve os padrões emocionais. Há uma ponte sendo construída e a mente científica está começando a atravessá-la. Há também o sistema nervoso. O nervo vago, frequentemente chamado de nervo da alma, liga o cérebro às funções essenciais do corpo, frequência cardíaca, digestão e respiração. É fundamental para a autorregulação emocional e altamente ativo em pessoas com práticas meditativas ou espirituais profundas. Muitos sintomas do despertar da Kundalini, tremores, alterações espontâneas na respiração, ondas de euforia ou pavor, refletem o que ocorre durante a ativação vagal. Não é coincidência. Os antigos mapas yogis descrevem o mesmo fenômeno usando a linguagem disponível, o que hoje chamamos de neuroplasticidade. Eles vivenciaram a Kundalini como uma transformação energética. Alguns pesquisadores exploraram a Kundalini no contexto da medula espinhal e do líquido cefalorraquidiano. O fluido que banha o cérebro e a coluna vertebral não é inerte. Ele pulsa, carrega nutrientes e hormônios. E alguns sugerem informações. Certas técnicas meditativas visam circular esse fluido intencionalmente, estimulando a atividade da glândula pineal e aprimorando a percepção. A serpente ascendendo talvez não esteja tão distante da realidade da energia e da dinâmica dos fluidos subindo pela coluna vertebral, iluminando centros ao longo do caminho. Ele cria pessoas que questionam a autoridade, rejeitam narrativas falsas,
e param de viver em função da aprovação externa. E essa é a última coisa que um sistema de educação baseado em controle deseja como o conhecemos. Ele nunca foi projetado para libertar você. Foi projetado para formatá-lo, para prepará-lo para a indústria, para a obediência, para a previsibilidade. Sente-se em fileiras, siga instruções, levante a mão para falar. O currículo pode mudar, mas a estrutura não. O que está ausente em quase todas as salas de aula é uma conversa sobre consciência, energia, respiração, percepção do que significa ser plenamente humano. E o que você não aprende, você não valoriza. Você aprende que sucesso significa se encaixar em um molde, não romper com ele. E assim, o mundo interior é silenciosamente descartado. O resultado: uma sociedade desconectada de seu próprio poder, treinada para ver o corpo como um fardo, as emoções como fraqueza e a quietude como preguiça. A Kundalini desafia tudo isso. Ela reivindica o corpo como sagrado. Ela honra a emoção como inteligência. Ela eleva a experiência interior como válida e vital. E esse tipo de pensamento é perigoso para um sistema que prospera com o controle externo, porque uma vez que a pessoa se conecta à energia interior, torna-se mais difícil de manipular. Ela para de ser seduzida por promessas vazias. Ela para de se anestesiar com distrações, começa a ouvir a verdade interior e a agir a partir desse lugar e desse tipo de alinhamento. É revolucionário. É por isso que a Kundalini tem sido ocultada, ridicularizada e incompreendida no Ocidente. Não porque seja falsa, mas porque é poderosa. As instituições ocidentais, acadêmicas, religiosas e políticas removeram sistematicamente o sagrado do cotidiano, separaram a mente do corpo e o espírito da ciência e, ao fazer isso, criaram uma cultura tecnologicamente avançada, mas espiritualmente carente. Ele cria pessoas que questionam a autoridade, rejeitam narrativas falsas e param de viver em função da aprovação externa. E essa é a última coisa que um sistema de educação baseado em controle deseja, como o conhecemos. Ele nunca foi projetado para libertar você. Foi projetado para formatá-lo, para prepará-lo para a indústria, para a obediência, para a previsibilidade. Sente-se em fileiras, siga instruções, levante a mão para falar. O currículo pode mudar, mas a estrutura não. O que está ausente em quase todas as salas de aula é uma conversa sobre consciência, energia, respiração, percepção do que significa ser plenamente humano. E o que você não aprende, você não valoriza. Você aprende que sucesso significa se encaixar em um molde, não romper com ele. E assim, o mundo interior é silenciosamente descartado. O resultado: uma sociedade desconectada de seu próprio poder, treinada para ver o corpo como um fardo, as emoções como fraqueza e a quietude como preguiça. A Kundalini desafia tudo isso. Ela reivindica o corpo como sagrado. Ela honra a emoção como inteligência. Ela eleva a experiência interior como válida e vital. E esse tipo de pensamento é perigoso para um sistema que prospera com o controle externo, porque, uma vez que a pessoa se conecta à energia interior, torna-se mais difícil de manipular. Ela para de ser seduzida por promessas vazias. Ela para de se anestesiar com distrações. Começa a ouvir a verdade interior e a agir a partir desse lugar e desse tipo de alinhamento. É revolucionário. É por isso que a Kundalini tem sido ocultada, ridicularizada e incompreendida no Ocidente. Não porque seja falsa, mas porque é poderosa. As instituições ocidentais, acadêmicas, religiosas e políticas removeram sistematicamente o sagrado do cotidiano. Separaram a mente do corpo e o espírito da ciência. E, ao fazer isso, criaram uma cultura tecnologicamente avançada, mas
espiritualmente carente. Temos mais acesso à informação do que nunca, mas muito pouca sabedoria. Podemos enviar foguetes ao espaço, mas temos dificuldade em nos sentar em silêncio. E quanto ao mundo da medicina? Muito do que as pessoas vivenciam durante o despertar espiritual, surtos de energia, liberações emocionais, movimentos espontâneos, é rapidamente rotulado como patologia. Em vez de orientação, recebem diagnósticos em vez de ferramentas, pílulas. Isso não é cura, é supressão. E, novamente, não é porque os médicos sejam maliciosos, é porque o sistema em que operam não possui uma estrutura para a energia interior. Não foi construído para ver além do físico, não foi construído para compreender a alma, mas as coisas estão mudando lenta e silenciosamente, abaixo da superfície. Mais pessoas estão despertando, fazendo perguntas diferentes, recusando-se a ignorar o que sentem por dentro. Elas estão percebendo que o verdadeiro currículo nunca esteve na sala de aula. Está na respiração, no corpo, no silêncio, no anseio. Estão resgatando práticas que antes eram chamadas de primitivas. Estão se lembrando de que os antigos não eram ingênuos, eram iniciados e não estão mais dispostos a fingir que tudo o que é real pode ser medido em um laboratório ou aprovado por uma instituição. Porque a verdade é que você nasceu com tudo o que precisa. O mapa está dentro de você. A energia está dentro de você. A inteligência está dentro de você. E no momento em que você começa a confiar nisso, a realmente confiar, você sai do ciclo de dependência e entra em algo muito mais poderoso, a autoiniciação. Você não precisa de permissão para despertar. Você não precisa de um certificado para explorar sua consciência. Você precisa de coragem. Você precisa de curiosidade e precisa desaprender tudo o que lhe ensinou a duvidar de si mesmo. Kundalini não é reservada para santos ou sábios. Está na mãe solteira meditando antes que seus filhos acordem. Está no buscador silencioso que está cansado de respostas superficiais. Está em você agora mesmo, quer você reconheça ou não, e uma vez que você reconheça, os sistemas que tentaram suprimi-lo não terão mais chance. Kundalini não surge sob demanda. Você não pode forçá-la a se abrir com ambição ou invocá-la como um truque. Não é uma recompensa por ser espiritual o suficiente ou um distintivo por realizar os rituais certos. Essa energia não responde ao ego. Ela responde à prontidão. E prontidão não tem a ver com o quanto você sabe, tem a ver com o quanto você está disposto a desaprender, a limpar o que não serve mais, a abrir espaço para o que já está dentro de você se revelar. A preparação não é opcional, é a base, porque quando essa energia se move, ela se move por tudo. Seu sistema nervoso, suas memórias, suas emoções, seus pensamentos. Se você estiver bloqueado, ela lhe mostrará onde. Se você estiver rígido, ela o confrontará. Se você estiver aberto, ela lhe ensinará. É por isso que o primeiro passo não é a ativação, é a purificação, não em algum sentido religioso, mas energeticamente. Seu sistema consegue lidar com a intensidade? Sua mente consegue se manter estável quando sua identidade começa a se desintegrar? É por isso que as tradições antigas não ensinavam apenas meditação. Elas ensinavam disciplina, prática diária, trabalho respiratório, silêncio em jejum, não para punir o corpo, mas para refiná-lo, para torná-lo um recipiente transparente, não nublado pela distração ou sobrecarregado pelo caos. Em um mundo que glorifica a estimulação, a quietude se torna sagrada, e essa quietude não é passiva, é poderosa. Ela sintoniza você com o sutil, treina você a sentir e ensina como testemunhar e não reagir quando a Kundalini se move. A testemunha é tudo sem ela. Você se afoga na intensidade com ela. Você navega por ele. Comece com o corpo, não pressionando-o, mas ouvindo.
O que ele precisa sentir? Seguro, aterrado, alerta. O movimento ajuda na yoga, na caminhada, no alongamento, mas não para executar, apenas para se conectar. A respiração é a ponte. Ela lhe diz tudo sobre o seu estado. Respiração superficial, mente dispersa. Respiração profunda, presença ancorada. Aprenda a respirar com propósito, não apenas quando estiver meditando, mas quando estiver vivendo. A consciência não começa na almofada, começa a cada momento. Você escolhe retornar a si mesmo emocionalmente. Preparação significa honestidade. Você consegue dizer a verdade sobre como se sente. Consegue lidar com o desconforto sem tentar consertá-lo. Você consegue perdoar as partes de si mesmo que lhe ensinaram a esconder? Essa energia trará à tona tudo o que você suprimir, não para puni-lo, mas para libertá-lo. Mas a libertação não é luz sem sombra. Se você busca apenas a felicidade, não está buscando a verdade. A verdade inclui tudo isso: dor, alegria, raiva, amor. Quanto mais você consegue segurar, mais você consegue se transformar mentalmente. A prática é humildade. Você não está aqui para controlar a Kundalini. Você está aqui para se render a ela. Isso não significa ser passivo. Significa estar disponível, observando seus padrões. Abandonar a necessidade de rotular cada sensação, de explicar cada mudança. Deixe a experiência te ensinar. Não tente dominá-la. Deixe-a dominar você até que a maestria se torne natural, não forçada. E o mais importante, pare com a pressa. Despertar não é uma corrida. Não se trata de chegar a algum lugar. A energia já conhece o caminho. Você só precisa parar de bloqueá-la. Pare de perseguir estados de pico, elevações espirituais ou iluminação como destino. A Kundalini não se importa com o seu quadro de visão. Ela se importa com a sua presença, a sua integridade, a sua disposição de sentir tudo. Se você está lendo isto e algo em você desperta, não a sua curiosidade, mas algo mais profundo, mais silencioso, mais seguro, isso é um sinal. Não que você deva perseguir a Kundalini, mas que você pode estar pronto para ficar quieto o suficiente para encontrá-la. A porta já está lá. A serpente espera. Tudo o que ela pede é que, quando ela surgir, você não recue. Que quando o fogo vier, você o receba não como uma ameaça, mas como um guia. Disciplina não é restrição, é devoção. Não para um sistema de crenças, mas para o seu próprio desenvolvimento, não para um guru. Mas para a sacralidade do que você carrega, você não está se preparando por um momento sequer. Você está se preparando para uma vida inteira de clareza, uma vida construída não sobre o que lhe foi ensinado, mas sobre o que você se lembrou. Quando a Kundalini se eleva, ela não muda apenas como você se sente por dentro, muda como você vê tudo lá fora. Altera a lente pela qual você interpreta o mundo. Coisas que antes consumiam sua atenção começam a desaparecer. A busca incessante por aprovação, posses ou validação começam a parecer vazias, não porque você se tornou indiferente, mas porque se sintonizou com uma frequência que vai além do ruído superficial. Você começa a reconhecer o que é real, o que vale a sua energia e o que vem drenando você há anos sem que você perceba. Esta é a parte do despertar sobre a qual não se fala o suficiente. A integração, o retorno, porque depois do fogo, depois do dilúvio, depois da felicidade e dos colapsos, vem a pergunta silenciosa: como vivo agora? E a resposta nem sempre é clara. Você não recebe um roteiro. Você não recebe um título. Você simplesmente começa a se mover pelo mundo de forma diferente, mais devagar, mais preciso, mais suave, mais feroz. Você fala menos, mas com mais peso. Você ouve mais, mas com mais profundidade. Você começa a perceber o sagrado no mundano, a maneira como a luz se move pelo chão, o ritmo da sua própria respiração, a verdade por trás das palavras de alguém. A vida deixa de ser um borrão
e começa a se tornar um espelho, mas, com este novo lugar, vem a responsabilidade. Kundalini não o torna melhor que os outros. Ela simplesmente o torna mais consciente, e a consciência traz escolhas. Você viverá em alinhamento ou trairá o que sabe agora? Você honrará o que sua intuição lhe diz, mesmo que vá contra a corrente? Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser real, de viver de uma maneira que não abandone a verdade que você tocou. O mundo continuará se movendo rapidamente. As pessoas continuarão a lhe vender distrações, mas uma vez que essa energia desperta em você, algo irreversível acontece. Você para de se deixar levar por ilusões e começa a sentir o peso do que é falso. Você não pode voltar a fingir. Isso não significa que você se afasta da vida, significa que você entra nela por completo. Mas, nos seus próprios termos, você ainda pode trabalhar, pagar contas, enfrentar desafios. Mas, por baixo de tudo isso, há uma quietude que não se move, uma clareza que não se abala, e é assim que se sente a verdadeira liberdade. Viver com Kundalini não é escapar da realidade, é expandi-la, ver com mais olhos, ouvir com mais ouvidos, sentir mais de si mesmo do que nunca. Você terá momentos em que tudo parecerá avassalador, porque você está sentindo não apenas a superfície, mas também as correntes ocultas, mas também terá momentos de profunda paz, não porque a vida seja fácil, mas porque você está ancorado em algo eterno. O ego tentará fazer disso uma questão de status, de ser especial. Não deixe isso acontecer. Você não está despertando para se elevar acima dos outros. Você está despertando para se reconectar com eles, para ver o divino em cada rosto, em cada fracasso, em cada respiração. Esse é o verdadeiro presente da Kundalini. Não o poder sobre a vida, mas a união com ela. Você percorreu um longo caminho nesta jornada, não apenas através das ideias, mas através dos lembretes. Algo dentro de você já sabe o que você acabou de ler. Isso não era novidade, era uma memória antiga vindo à tona. Agora a questão é: o que você fará com isso? Não deixe que isso seja apenas informação, deixe que seja integração. Deixe que viva em suas escolhas, em sua respiração, em seus relacionamentos. Deixe que molde a maneira como você acorda de manhã, a maneira como fala consigo mesmo, a maneira como cria e contribui. Porque o despertar não é algo que você tinha, é algo que você se torna dia após dia, verdade após verdade, respiração após respiração. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.